muito longo, aí eu tive que dividir ele no meio. Aí tem a parte 1 e a parte 2. Então se você estiver vendo a parte 1, veja a parte 2. Vai estar nos comentários, o comentário fixado, ou na descrição do vídeo, o link para a parte 1 e para a parte 2. Então acompanhe as duas partes para você fazer aquele aprendizado completo. Tamo junto, valeu. Fala aí galera, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como eu faço a pintura de um jogo de roda da 160. Vou mostrar os materiais que eu utilizo. A pistolinha guerreira aqui. Então acompanha aí, valeu. Aqui galera, de início, o primeiro passo é fazer o lixamento. Só que antes disso eu vou falar para vocês, eu prefiro pintar com pneu. Porque alguns borracheiros, algumas borracharias, quando vai colocar o pneu, costuma danificar aqui essa parte. Aí eu prefiro já pintar com pneu, porque aí você já não tem risco de danificar aqui. Como a pintura vai estar fresca, recente, né? Aí eu costumo fazer isso. Isola aqui. Aí o lixamento, eu utilizo uma lixa 320 ou uma 400 para fazer o lixamento. Se a pintura for original, igual nesse caso aqui, se ainda for a pintura original, não precisa remover. Não precisa remover, você só faz um lixamento bem feito, sem deixar nenhuma parte sem lixar, entendeu? Pode fazer um lixamento, remover todo o brilho da tinta. Em alguns lugares assim que tiver alguma parte já arrancada, você tem que deixar bem uniforme. Então tem que lixar bem para deixar bem uniformezinho. Bem liso, quando você passar a mão você não vê nada. Aí, feito o lixamento, igual eu falei para vocês, com a 320 ou a 400, aí você já vem com a pintura. Aí eu vou mostrar para vocês os materiais que eu uso aqui. Primeiro material que eu considero como essencial. Então você que está começando aí na pintura, se não usava, eu aconselho muito a usar, porque me ajudou muito. No começo eu tinha muito prejuízo porque eu não usava isso aqui, que é a solução desengraxante. Não olhem para a marca, eu não faço propaganda de nenhuma marca. É só o que eu utilizo. Já utilizei de várias marcas. O importante é o produto, não a marca. Aí eu utilizo isso aqui na primeira parte. Para você preparar a peça para começar a pintura, tem que passar isso aqui. Ele tira qualquer impureza que tiver na peça, evita de depois estar criando bolha, de estar se descascando a tinta. Evita muita coisa isso aqui. Então pode acreditar e comece com o pé direito usando esse material aqui, que é o primeiro passo. O segundo passo, que eu aprendi na prática, não aprendi em lugar nenhum, é que esse camarada aqui, em peças de alumínio, ele é essencial. Então, como aqui em alguns cantos está no alumínio, onde já tiver no alumínio aqui, se eu vir diretamente com a tinta, ela não vai criar aderência aqui, só onde está a tinta. Esse camarada faz isso, ele faz a aderência do alumínio com a tinta, que vai ser a outra camada. Então esse aqui é essencial também em peças de alumínio. Toda peça de alumínio eu aconselho você passar isso aqui, que é o preto fosco vinílico. Não olhe marca também, é que nem eu estou dizendo, já usei diversas marcas. Só que tem que ter esse camarada. Ele vem com esse catalisador e vem a tinta, né? Depois de passar esse camarada, aí você já vem com a tinta. Você já vem com a tinta já após ele. Aqui, essa tinta que eu vou utilizar vai ser essa tinta aqui. É um rosa. Um rosa fluorescente. Na imagem aí está aparecendo vermelho, mas é rosa. Para poder eu aplicar esse camarada, eu vou ter que passar
o prata primeiro, para poder chegar a cor mais rápido. Então tem esse segredo aí também que eu vou explicar mais para vocês aí. E por último, para finalizar, vem o verniz. Não olhe marca também, igual eu falei. É o que eu já usei diversas marcas, mas em questão de verniz, pelo meu uso aqui, a minha experiência, tanto essa marca, eu gostei muito, desse daqui, alto sólido. Para mim ele tem que ser alto sólido. E dessa marca aqui também. Então os dois que alto sólido que eu utilizo, que para mim é muito bom. Então eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo, mas os materiais que eu uso são esses daqui. E na minha experiência, que já tem anos, sempre fica um trabalho 100%. Então aqui com um pedaço de pano, pode usar uma franela, o que você tiver aí que seja um pano, né? Eu coloco o desengraxante e já venho aqui passando na peça para fazer a preparação. Um segredo também, rapaziada, que eu aprendi ao longo do tempo, é que aqui, que você for pintar jogo de roda, onde tiver cubo, que seja assim, sem ser freio a disco, que for freio a tambor, tem que demorar a secar um pouco mais. Porque a tinta fresca nessa parte aqui, quando esquenta muito aqui, acontece que aqui cria bolhas. Já teve muitos acontecido, por conta disso no início. Aí até que eu fiz o teste, deixei secar um pouco mais, aí não aconteceu mais. Então fica a dica aí, quando forem pintar tem que dar um tempo de secagem. Um tempo mais ou menos, dependendo do ambiente, porque a temperatura faz toda a diferença. Mas um tempo ideal que eu acredito que serve para qualquer lugar que vocês estejam vendo aí o vídeo, seja de 5 dias secando. Então se você quiser ter certeza que vai ficar 100%, que não vai ter dor de cabeça, de o cliente voltar para você fazer de novo, ou você mesmo que está fazendo o seu, é 5 dias. Espere esse intervalo de 5 dias e pode colocar ela para funcionar, que vai dar tudo certo. Então fica a dica aí. Bem, aqui já passei o desengraxante nas duas. Então agora eu vou vir com o preto fosco e vinílico. Uma dica que eu dou a vocês, galera, em todos esses produtos que tiver o catalisador, que o catalisador for fora da tinta, do verniz, do que for, do aparelho, né? Eu aconselho vocês a olhar aqui atrás. Aqui é onde tem a parte de catálise e diluição. Todos vai ter. Então vocês observem isso. No começo, eu me achando que sabia de tudo, eu não olhava isso aqui. Eu botava um pouco desse, aí botava um pouco desse aqui, pelo olho mesmo, e já era. Só que não fica 100%. Isso aí eu aprendi com um rapaz aí no YouTube mesmo, vendo o vídeo. Aí de lá pra cá eu comecei a fazer do jeito certo. Só que eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer sem aqueles
material correto, né? Que tem aquela régua que você coloca assim, que ela tem as medidas, tem o recipiente certo. Mas eu vou mostrar para vocês um jeito que tem como fazer. E fica perfeito, sem precisar ter aquela régua. Que aqui na parte de trás aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Acho que ele não vai focar. Mas vocês observem aí nas embalagens que aqui tá assim, ó. Duas partes do produto, que no caso é isso aqui. Então duas partes desse camarada para uma parte do catalisador. Então no caso é 2 para 1. Duas partes desse para uma parte desse. Então no caso, se eu tiver duas latas dessa, só um exemplo. Eu pego duas latas dessa e coloco uma dessa. Entendeu? É só um exemplo. Mas aqui já vem a quantidade certa de diluir ele todo, entendeu? Então, o problema é o seguinte. Se você pegar uma embalagem e você fizer essa catálise assim, tipo pegar um frasco desse, aí você corta ele e faz a catálise certinha. Só que, dependendo da embalagem, você só vai conseguir usar uma vez, que ela vai grudar aqui. Ou então toda hora você tem que estar limpando, entende? Aí eu encontrei um jeito aqui de fazer com essas embalagens aqui, ó, de cola. Essas embalagens aqui de Tec Couro. Essas embalagens aqui eu utilizo para medir as tintas. Eu vou pegar uma aqui para vocês verem. Olha aqui. A vantagem dela eu vou mostrar para vocês. Além dela ser flexível assim, eu consigo remover a tinta dela com facilidade. Esse aqui é o preto fosco. Podem observar aqui que ela sai com facilidade, ela não gruda. Ela não gruda nessa parte aqui. Olha aqui na parte onde está seca aqui fora, ó. Ela sai com muita facilidade. Então eu posso deixar secar aqui. Não precisa eu estar limpando toda hora, entendeu? E quando eu for utilizar de novo, eu venho e removo com muita facilidade. Vou mostrar para vocês outro aqui. Esse aqui é o que eu utilizo para o verniz, ó. O verniz, como ele endurece, ó. Então sai com muita facilidade. Ó. Consegue remover com muita facilidade. Como na pintura de moto se utiliza pouca tinta, não é igual no carro, que você utiliza bastante tinta, né? Nenhum carro você pega uma lata dessa, você já bota, já dilui, já catalisa tudo. Só que na moto não. Tipo, numa pintura dessa aqui, eu vou utilizar pouco. Então, o que é que eu faço? Essa daqui é a que eu utilizo para ali. No caso, eu peguei um bujãozinho desse aqui de cola, cortei aqui. Aí a pessoa limpa com tine por dentro, para deixar ele sem cola, né? Aí eu tenho que colocar duas tampinhas desse aqui, duas desse, e coloco uma desse aqui. Aí fica 100%, igual pede ali na embalagem. Então é dois desse por um desse outro. Entendeu? Então podem fazer aí se vocês tiverem um material melhor. Se quiserem utilizar esse material aqui também pode, ele não gruda. Esse ele já é próprio para isso. Ele tem uns plásticos que eles já são próprios para não grudar o material, né? Aí esse daqui é de cola, para já ele é próprio para não grudar cola nele, né? Então por isso não gruda nada. Então é fácil de remover, que nem eu mostrei para vocês aí. Aqui você vem aqui depois com uma faquinha, você remove tudo isso aqui, ó. Quando tá bem grosso é que eu costumo tirar. Vai acumulando, ó. Ele não gruda. Sai com muita facilidade. Então essa é a dica aí, galera. Então aqui eu vou fazer a catálise aqui. Então aqui já removi o máximo. Não precisa tirar tudo dessa daqui, não precisa não.
Aí aqui, esse daqui, outra dica também, você chacoalha ele bem porque ele assenta aqui no fundo. Então você tem que chacoalhar bem que é pra ela dissolver todinha. Para balançar você segura aqui na tampa, senão ela voa. Pronto, aí agora eu vou fazer a catálise. Vou utilizar essa pistolinha. Pode ser daquelas de tambor grande. É porque eu gosto dessa que a vazão dela é muito pouca. E para pintura assim em rodão, como desperdiça muito, aí eu utilizo essa pequenininha aqui. Mas pode ser com qualquer uma. Aí você vem. Aqui, uma tampinha. Duas tampinhas. E agora uma desse aqui, que é o catalisador. No caso, aí se você for colocar tipo uma quantidade maior, você só ir colocando assim, tipo números pares, tipo. Você colocou duas desses. Você só pode colocar 4 para poder colocar uma desse, entendeu? Então se você colocar 4, você coloca duas desse daqui. Se colocar 8, coloca 4 desse. E assim você vai, sempre dois desse e um desse. Você vai sempre nessa escala de 2. Subiu 2, sobe mais 2, entendeu? Porque se você subir só um, tipo, de 2 você for colocar 3, aí você vai ter que colocar 2,5 nesse. Aí o meio você pode se atrapalhar. Então se você perder vai ser só uma quantidade pequena. É melhor sobrar do que você tá perdido, né? Então aqui eu mexo dessa maneira. Segura aqui essa parte onde tem o furo de sair o ar. E chacoalho bem aqui. E aqui já está pronto. Outra dica também é, essa tinta aqui, após você passar ela, não pode demorar muito para vir com a outra tinta. Você tem que demorar uns 5 minutos e já vem com a outra. Porque ela seca rápido. Aí se você demorar muito não vai ter aderência mais. Então você passa essa daqui, o preto fosco, e logo em seguida, porque o tempo de você passar nenhuma é o tempo de você passar em uma já é os 5 minutos de você terminar a outra. Aí você já vem com a outra de novo, sem parar, entendeu? Então eu vou iniciar aqui e vou dar uma dica também a vocês aí na parte da pintura. A pausa para você deixar o seu like e se inscrever no canal e fortalecer aí, rapaziada, enquanto eu tomo meu café. Tamo junto. Lembrando, rapaziada, um erro também que eu cometi no início, que eu não utilizava máscara apropriada. Então eu comecei fazendo de qualquer jeito e acabei me prejudicando ao longo do tempo. Então investe em uma máscara de qualidade. É um conselho que eu dou, porque vale a pena. A saúde vem em primeiro lugar. Essa máscara aqui não é original, só que os filtros são. Então os filtros é o mais importante. A máscara pode ser qualquer uma. Agora os filtros, compre da 3M, que é o melhor que tem.
assim que eu conheço, né? Então fica a dica aí. Então vamos dar início aqui, galera. Acompanha aí. Então aqui, galera, na parte da... Como eu faço aqui a pintura? Primeiramente eu utilizo uma mesa. Igual ela tá aqui em cima da mesa. Eu gosto de trabalhar em pé. Na parte da pintura, né? E o pito eu coloco embaixo. Eu começo aqui. Então quando eu for passar... Quando eu for pintar, eu vou começar aqui, ó. Eu gosto de pintar fazendo esse movimento. Só que eu não seguro o gatilho até o final. Eu solto antes do final pros dois lados, entendeu? Vocês vão acompanhando e vocês vão ver. Se você não tiver muita prática, você vai treinando. Antes do final você tira o gatilho, que é para não ficar acumulando só no canto. Então você vai nesse movimento aqui, ó. Tirou para cá, tirou para lá. Beleza? Aí aqui eu vou rodando ela, eu seguro no pneu e vou girando nesse movimento aqui. Eu não preciso usar as duas mãos. Mas caso você tenha um pouco de dificuldade, você vai botando a pistola no lugar e vai rodando com as duas mãos. Então aqui eu vou sempre nesse movimento aqui, ó. Entendeu? Então aqui, outra dica. Essas paletas aqui, para você não se perder em qual você tá, quando tiver já na parte da tinta, é onde eu marco a parte do pito aqui embaixo, porque eu sei onde eu comecei. Aí quando eu der a volta, que o pito chegar ali de novo, eu sei que eu já dei uma mão completa na parte que eu estiver passando, né? Então na parte da pintura, da tinta mesmo, da cor, é que eu vou dar umas dicas melhor, que fica mais fácil.
Então aqui já acabou a tinta. Então eu vou catalisar mais naquele mesmo processo lá. E já vou finalizar aqui. Eu passo 2 demãos do preto fosco vinílico. Dessa maneira que eu mostrei pra vocês aí. Aí na próxima tinta eu já vou dar mais dicas aí. Então galera, já finalizei com o preto fosco. Passei 2 demãos, só que a segunda demão eu passo mais de leve, não precisa ser aquela caprichada não. A primeira é que tem que ser caprichada. Essa tinta aqui eu comprei na Shopee, desse fornecedor aqui. É a primeira vez que eu vou utilizar. Essas tintas são diferentes, os pigmentos. Aí o que vem pedindo lá é para utilizar primeiro prata, um prata graúdo. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou passar logo prata, para depois eu vir com a tinta. Tinta poliéster. Aí aqui eu já fiz uma limpeza razoável na pistola. E vamos começar com o prata aqui. Então uma dica aqui, rapaziada, na hora de pintar essas paletas aqui, que aqui eu já pintei essas duas partes aqui de fora. A primeira demão, né? Ainda vem a outra. Na hora de pintar essas paletas aqui, observem aqui, ó. Você vai pegar, deixar a roda assim. No caso, pra mim aqui tá assim, sabe? No caso, meio assim, ó. Aqui você vai fazer a pintura aqui, começando do peito. Você vai aqui, ó, esse lado aqui. Só nesse sentido aqui, ó. No caso, você vai pintar assim, essa parte. Aí você vai rodando aqui, só essa parte aqui, ó. Você não vai pintar voltando aqui, é só nesse sentido. Aí você vai aqui até chegar onde você começou, que foi nessa aqui. Quando você chegar aqui, aí você roda mais um pouco e já vai vir ao contrário agora. O peito tá aqui em cima agora, você já vai nesse sentido aqui. Você fez nesse sentido e agora vai nesse sentido aqui, ó. Aí aqui você vai agora assim, ó. Aí quando terminar aqui, que você der a volta todinha de novo, aí você pinta essa parte aqui do meio. É assim que eu faço com todas as tintas. Eu não mostrei no preto porque não tem como, não fica muito fácil de ver, né? Já o prato aqui vai ficar mais fácil. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Então aqui, eu vou começar aqui, ó. O peito tá aqui. Eu vou começar aqui, ó. Desse jeito, ó. Então, aqui eu já fiz nessa parte aqui. Aí eu rodo a roda aqui. Parte aqui de novo.
E assim eu vou até chegar lá. Quando chegar lá eu venho já aqui, ó, voltando já na outra parte. A pausa para você deixar o seu like e se inscrever no canal e fortalecer aí, rapaziada, enquanto eu tomo meu café. Tamo junto.